Olá, está começando o podcast Agro 360, hoje com informações sobre pastagem. Para falar sobre esse assunto está aqui com a gente o mestre em ciência animal e pastagem, Felipe Moura. Muito obrigada por ter aceito aqui o nosso convite. Eu que agradeço, Lara. Vieram de longe, mas muito legal. Estou bem contente de estar aqui. Já deu uma olhada na feira? O que você achou? Muito bacana. Eu acho que essas iniciativas de fazenda, de abrir fazenda, eu, produtor, sempre fiz dia de campo em casa também, é muito legal, porque você, além de mostrar aquilo que você faz, você tem chance de interagir com mais pessoas e tal. Essas iniciativas são sempre boas, eu achei bem legal. O assunto pastagem, né, não poderia ficar de fora de uma feira. Qual é a importância de um bom manejo? E os produtores estão tendo essa consciência de tratar isso como uma cultura? Lara, assim, a gente fala que um dos maiores problemas de resultado na pecuária nacional, dos maiores gargalos, é o manejo das pastagens. E quando a gente fala em manejo, às vezes as pessoas ficam um pouco reticentes, mas o que será que essa palavra significa e tal? São as mesmas coisas que você na sua vida tem que fazer de uma forma certa para que elas deem certo, né? Então você tem uma certa sequência para você andar no seu carro, né? Então você tem uma certa sequência para você fazer alguma coisa. Nas pastagens é a mesma coisa. Então eu preciso ter um processo dentro do meu negócio para fazer com que isso produza, né? Então a planta forrageira, ela é uma cultura, né? Então ela está pegando luz, transformando em fotossíntese, né, através da fotossíntese em açúcares, e ela quer crescer, ela quer produzir folha. O antagonismo disso é que, do mesmo jeito que ela precisa daquela folha, o animal também precisa da mesma. Então nós estamos agora em tese em um conflito, e a gente precisa equalizar entre o que esse cara quer comer e o que ela quer produzir. Se a gente estiver fazendo isso certo, o negócio vai andar. Negligenciar isso é que leva muito produtor a ter resultado negativo. E é isso que a gente tenta levar a informação. É isso que a gente tenta mostrar como fazer. E não são coisas técnicas especificamente. Claro, você sabe, né? Então eu já fiz mestrado, eu já sempre estive na universidade, mas eu sou produtor. Então uma das coisas que a gente sempre fala é: não faz pelo menos esses erros que eu já fiz, que já metade do caminho já tá listo, né? Então já está feito. Então é isso, acho que o produtor tem que ir para essa ótica. Até porque o custo de produção está elevado e a margem de lucro está cada vez mais apertada, então fazer isso de uma maneira precisa faz toda a diferença no final, né? Faz todo sentido. A gente sempre fala que eu tenho uma parceria com a professora Janaína da Universidade Federal de São João del Rei, e ela usa uma frase que é muito bacana: no pasto é mais barato. Por que é mais barato? Porque nada transforma em volume mais do que uma pastagem que possa ser convertida pelo animal depois do consumo em leite e em carne. Então, sempre aquele quilo do alimento, do pasto, vai ser mais barato. E uma coisa legal do pessoal tentar entender é que quando o animal está pastejando, quando ele está consumindo, ele está trabalhando para a gente. Quando um animal está em confinamento, que eu tenho que levar a comida para ele no coxo, eu estou trabalhando para ele. Então é claro que se ele estiver trabalhando para nós, vai ser mais barato. Então assim, o potencial das pastagens em termos de resultado é monstruoso, né? Então a gente consegue triplicar, quadriplicar as produções que tem no Brasil hoje com técnicas simples, mas é só adotar, né? Então é isso que precisa realmente ser entendido. Margem é menor? O jogo é esse, Lara. Entendeu? E nós temos que jogar esse jogo. Então eu tenho que entender que tem anos que vai estar melhor de preço, tem anos que vão estar pior. Só que o produtor, invariavelmente no agronegócio, ele não detém o poder do preço. Você não determina por quanto que você vai vender. O mercado te compra por quanto está valendo. Então significa que se da porteira para fora eu não tenho tanta interferência, eu tenho que interferir da porteira para dentro. Eu tenho que fazer a minha fazenda ser rentável. Ah, mas então o preço não é importante? Mas eu não posso trabalhar dependendo do preço. Se eu tiver que trabalhar dependendo do preço, eu estou deixando de olhar para dentro. Esse é o perigo, entendeu? Acho que o segredo é a adaptação, porque são muitas variáveis, como você disse. É clima, é o mercado. Às vezes ele começa a plantar
e o mercado está de uma forma, quando ele, né, vai colher ou fazer a terminação de um animal, o mercado já está completamente diferente. Professor... Tem tudo para dar errado, né? Tem tudo para dar errado. Agora a gente no ar-condicionado é bacana. Agora você tem que combinar com o pessoal de fora. Tudo para dar errado, tem tudo foi bem. Dar errado. E o que mudou nesses últimos 10 anos em relação à pastagem? Muita coisa? Deveria ter evoluído mais. A gente entende que, às vezes, por falta de conhecimento, tempos mais remotos, até justifica, né? Então, eu estou abrindo novas áreas e tudo bem. Hoje em dia, você não tem mais desculpa lá para falar assim, eu não sabia. Né? Então, independente da idade de quem está ouvindo ou assistindo, né? Se você não sabe, mas o teu filho sabe, o teu neto sabe. Então, a informação, ela está disponível. O que mudou? De você poder usar as mesmas coisas que a gente fala há muitos anos, mas de forma correta. Porque hoje tudo é muito competitivo. Eu pego a estrada que eu vim de Palmas para cá, tem agricultura. Como é que o boi vai competir com a agricultura? Mas aí não dá. Dá para ser tão bom quanto. Agora, se eu não for eficiente, a agricultura tira esse cara do jogo. E aí entra numa comparação que ela não ela não está na mesma base. O cara da agricultura, ele está regulando tudo assim, na fita, né? Ele não pode deixar nenhum grão para trás na colheitadeira. Mas e aí, nós estamos fazendo isso na pecuária? Né? Então eu tenho que comparar na mesma base. O que é importante então é que já a informação é disponível. Uma coisa importante que eu acho que o produtor tem que fazer uma curadoria. Hoje a gente é bombardeado em tudo quanto é coisa. Né? Você vai ver alguém, sei lá, no teu ramo fazendo uma maquiagem, você sabe que tem alguém que está fazendo uma porcaria, outro que fala, pô, aqui é legal. Né? Então essa curadoria é importante, mas tem que usar a informação. Entendeu? Se ficar reticente a isso, vai sair do negócio. Né? Então a gente tem que entender. Então mudou o quê? Mudou que o mercado nos força a ser cada vez mais produtivo dentro, porque o nosso maior bem é a terra lá. Entendeu? A coisa que mais custa, que mais vale, melhor dizendo, não custa, vale dentro do negócio, é a terra. Como é que eu não vou fazer ela produzir por causa de uma atividade? E não existe, eu sempre falo isso, na minha visão, não existe nenhuma atividade do agronegócio que é muito melhor que a outra. A minha família tem um histórico de café, de seringueira e tal. Se eu falar para o meu primo ir fazer outra coisa, ele não sabe. Ou ele vai ter dificuldade de fazer. Né? Então eu sempre falo que a melhor fazenda é aquela que está dentro da cabeça do produtor. É ele que consegue transformar. Você entendeu? Então, e o que ele vai fazer? O que o seu DNA te determina. Se você é pecuarista, você tem que ser o teu melhor pecuarista. A melhor versão da sua pecuária. Agora, se você for tentar se aventurar em outra coisa, eu já te adianto, é difícil. Né? Então, enfim, isso dá 2 horas de conversa. Certo, Felipe Moura. Daria pra gente assim meio que resumir algumas dicas, algumas orientações básicas e muito importante para se ter uma pastagem de qualidade? Cara, a primeira coisa que eu sempre falo, e eu bato muito nisso, o pessoal tem alguns mitos e costumes. Então a primeira coisa é com relação à produtividade. Mas e a produtividade? Primeira coisa é que a conta nas fazendas, como qualquer negócio nosso, tem que fechar. Eu tenho que chegar no final da minha safra, passar a régua e falar, opa, ganhei dinheiro. O quanto que eu ganhei, o quanto que eu fui rentável, isso é outra conversa. Mas eu preciso fechar no positivo. Então, uma coisa que eu aprendi durante a minha vida profissional, e isso aconteceu muito quando eu fui mudar para o Rio Grande do Sul. Eu saí de São Paulo, uma realidade, sempre trabalhei no Brasil inteiro, mas eu acabei, por causa de questões familiares, ir morar na divisa com o Uruguai. Quando eu cheguei na divisa com o Uruguai, eu vi aquele campo nativo, um pastinho dessa altura, eu falei, esses gaúchos estão tudo louco, tá tudo errado, não é assim, É quase que uma arrogância de alguém que não tinha aquela experiência. Você não pode sair criticando aquilo que você não sabe, mas foi o que eu fiz. E o ambiente me deu no meio. O ambiente me provou o seguinte, a gente não ganha da natureza. Você nunca vai ganhar. Então, se você está numa fazenda que o rio ele sai e alaga,
Não adianta você tentar atacar o rio porque ele vai alagar. Você não vai ganhar da natureza nesse sentido, né? Então, o importante é que a gente precisa ter uma sequência. E a primeira, para eu ser produtivo, eu tenho que respeitar a minha limitação do ambiente. A minha área alaga? Alaga. Eu tenho afloramento de rocha? Tenho. O meu solo tem uma declividade grande? Tem. Se eu potencializar o meu fator biológico, que é mais restritivo, ao melhor dele, eu vou ser produtivo. Entendeu? Então, por exemplo, se a tua fazenda tem potencial para produzir, sei lá, 200 kg de carne por hectare ano e você produz, você é altamente produtivo. Se a minha tem potencial para 1.000 e eu tô com 400, eu tô com o dobro seu. Mas eu tô muito para trás do potencial da minha. Eu tô sendo improdutivo. Então eu preciso entender o meu ambiente. A partir desse momento, eu preciso entender meu solo. A base da minha fazenda é solo. Fertilidade. Eu preciso fazer uma análise de solo. Eu preciso entender o que tem e o que não tem. E a gente sabe que normalmente falta. Depois, numa próxima etapa, eu preciso corrigir a fertilidade. E a partir desse negócio, eu vou para o manejo das pastagens. Você viu que até agora eu não falei nada de adubação. Dividir um pasto em 2, em 3, em 4, em 5, começa o cara a dominar o manejo. Eu sei que eu tenho que colocar o animal aqui e depois eu tenho que tirar para colocar lá. Então, sem adubar. Agora, a hora que eu começo a dominar isso aqui e eu coloco fertilizante nessa parada, bom, aí a minha produção é exponencial. Então eu vejo muito pecuarista errando a etapa. E se eu pulo a etapa, vai dar ruim, né? Então, se você nunca dirigir um carro automático, e se já for o primeiro que você vai comprar, não vai dar certo. Então tem uma certa sequência. É isso que precisa ser respeitado. Mas também tem que entender que com pouco, Lara, eu transformo demais. Entendeu? Então, e às vezes fica um gap aí, uma distância onde não. Eu só consigo fazer a pecuária virar se eu botar muito dinheiro. Mentira. Entendeu? Então, assim... Exatamente isso que eu ia te dizer. A gente viaja muito, o Brasil todo, e muitos produtores de leite, por exemplo, questionam isso. Poxa, o custo é muito alto, às vezes a gente vai vender o litro de leite, não está com preço muito bacana. Então, eles tentam achatar ao máximo o custo. Então, não precisa ter um investimento altíssimo para se produzir pastagem boa para a produção leiteira. Mas aí pensa só uma coisa, tem uma grande diferença aí. A minha família também vem do leite, eu já tirei leite, né? Então eu sei bem a dor do produtor. A vaca de leite, ela se doa todo dia, cedo e à tarde. Então você prende ela cedo, ela se doa e te dá o leite. À tarde você prende ela de novo, ela se doa. Então ela faz isso todos os dias durante a vida produtiva dela. E a vaca de corte, ela se doa uma vez, que é quando ela vai para o abate. Então, são caminhos diferentes. Você entendeu? Mas eu preciso entender isso aí. Qual é a diferença do cara do leite? Ele está aferindo quanto que aquela vaca está produzindo pelo menos 2 vezes por dia. Se a produção dele está aumentando ou se está baixando, ele está entendendo que ele tem que interferir. Poxa, peraí, baixou meu leite, tem que fazer alguma coisa. O que aconteceu? Teve mastite nessa, teve naquilo. Ele interfere. E no gado de corte? O cara não tem balança na fazenda. Como é que você sabe teu custo ou sua produção se não tem um curral com uma balança? A balança num curral é o caixa eletrônico do banco. É ali que sai teu extrato. É ali que sai quanto de quilos você tem de animais, enfim. Entendeu? Então essa é a grande diferença. O produtor de leite é craque nisso. E é por isso que ele sabe que ele tem que diminuir aqui, diminuir ali. Às vezes erra, mas ele sabe que uma vaca não pode passar fome, senão ela não dá leite. E a vaca de corte? Não, deixa que no inverno ela se vira. Não é assim, entendeu? Então essas são as grandes diferenças, né? Certo, a gente estava falando sobre informação, que a informação está cada vez mais acessível. E você estava dizendo que tem um programa com informações e também tem um projeto legal vindo aí? No caso o meu dia a dia, eu vi que a gente conseguia viralizar ele. Muitas pessoas queriam ir na fazenda e tal. A hora que eu vi que eles queriam me ouvir e não ver, eu falei, opa, tem um negócio legal aqui. Então nós criamos há muito tempo atrás, eu acho que nós somos o pioneiro em conteúdo na internet, começou como Pasto Online. E hoje, junto com a professora Janaína, nós temos
talvez a maior comunidade de manejo de pastagem online na internet, que chama Seu Pasto é Lavoura. Hoje a gente conta com mais de 1.200 fazendas. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos democratizando a informação. Nós estamos levando a informação para o produtor. Todas essas etapas que eu te falei, tem no curso. Então você entra lá e sabe o que tem que fazer. E a interação entre as pessoas é top, né? Então você saber que está todo mundo conversando é muito bacana. Então nós estamos fazendo a nossa parte, né? Então quem quiser nos seguir e tal, né? Então a gente pode até deixar os links aí para vocês. Mas a gente tem um canal no Instagram que chama Forragicultura e Pastagens. E tem o meu que é felipemoura.me. Então esses dois dá para buscar. E toda quinta-feira a gente faz live no YouTube também no canal Forragicultura e Pastagens. Projeto novo, bem legal até, fica aqui é uma coisa inédita, que é a primeira vez que eu estou falando. Nós vamos fazer várias visitas, eu tenho um esquema de diagnóstico, né, em fazendas. E nós vamos fazer essas idas, né? Então essas idas eu sempre estou passando por lugar legal, eu estou sempre passando por lugares que tem alguma história bacana. A gente tem o diagnóstico em si com as fazendas, então a história das pessoas é a coisa mais legal que eu acho que tem. E tem ainda a parte produtiva. Então nós vamos fazer isso, essa visita, vamos documentar. Cada visita em fazenda são 4 semanas, né? Então uma por semana, são 4 visitas. E nós vamos fazer isso de moto. Então vai ser muito legal. A BMW, através de uma concessionária do Rio Grande do Sul, a IESA, apostou nisso. E nós vamos fazer tudo isso, vamos documentar. Então vai estar disponível isso em seguida. Já quero acompanhar, vai ser muita legal, aventura. Bem legal. Tá feito o convite. Então, Felipe Moura, mestre em ciência animal e pastagem, muito obrigada por essas informações. O Felipe Moura é um dos palestrantes aqui da Agro 360. Serão palestras durante toda a feira, muito conhecimento. Então, faço também o convite para você vir participar, porque essas informações podem com certeza te ajudar aí a alavancar os seus negócios. Muito obrigada e nosso espaço está sempre aberto para você. Legal, eu que agradeço, muito bacana. É legal a iniciativa também de vocês viajarem o Brasil inteiro. E aí eu deixo para os produtores 2 frases que eu sempre falo que eu acho que é muito bacana. A primeira que foi um jargão que eu criei que se chama A gente se vê pelo campo, né? Então isso faz parte da minha vida profissional. Mas tem a outra que eu queria que todo mundo exercitasse. E eu termino todas as minhas palestras falando isso. Obrigado por você ser meu amigo. Porque a gente não exercita isso, né? Então, para você que está aí, obrigado por ser meu amigo. Obrigada por ser meu amigo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.